Uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui à casa da nossa igreja, Igreja Luterana. Também de forma especial acolher vocês que vêm da Igreja Católica, de outras denominações, porque aqui hoje nós celebramos um encontro ecumênico, né? O CEBI, Centros de Estudos Bíblicos. Então é a forma onde nós também buscamos fortalecer-nos na Palavra de Deus, através da leitura popular da Bíblia e nos ajudando a conduzir na caminhada da vida da fé. Então, de forma bem especial, acolher vocês e já convidar vocês a olhar um pouquinho o cenário, o altar, que vão fazer parte um pouquinho da fala e do tema, né? Uma planta seca, uma planta verde, a água que está um pouco turva, suja, uma água mais cristalina. E aí a pergunta, né? O cuidado com a casa comum, o que fazer? E ali embaixo o cenário, né, de um barco que não consegue mais navegar porque o lago, o rio está seco. Então um pouquinho assim sobre isso que nós vamos conversar e refletir. Então água para a vida, por isso a gente colocou também em cima da mesa do altar, que é a fonte da água da vida, a água tão importante, né? Até mesmo no batismo nós somos purificados com a água da vida, essa água que nos fortalece também na caminhada de fé e nos faz lembrar da importância. Por isso também nós somos hoje convidados a falar sobre a água, a importância da água, né? Um tema comum a todos que nos convida a refletir, porque o planeta é a casa comum onde todos nós moramos, congregamos e vivemos, e juntos queremos também ajudar a preservar e cuidar desta casa no qual todos nós habitamos. Então, com essas palavras, eu acolho a cada uma de vocês e já convido a Leonides, que é a coordenadora do Estado de Santa Catarina do CEBI, para nos trazer também uma palavra. Então, boa noite e boa tarde, bom dia também para quem vai depois assistir, né, se apropriar desse conteúdo também. Então, dessa alegria que a gente acolhe a todas, né, e a todas, para esse momento como a Kátia colocou. Então, o CEBI, o que é o CEBI? É o Centro de Estudo Bíblico. Ele nasce no dia 20 de julho, vamos dizer assim, nasce, né, porque ele é instituído, né? Claro que antes disso houveram encontros de homens e mulheres que se debruçaram sobre a Bíblia para entender a sua caminhada. Então nasce lá em dia 20 de julho de 79. E para a gente ter bem presente quem foram os fundadores, porque um destes ainda vive, que é o Frei Carlos Mester. Muitos de nós têm acompanhado muitas reflexões deles, escritos dele também. E junto com ele tinha a irmã Agostinha e o casal Jeter e a Lucília Ramalho, que lá em 79, então, criam esse CEBI. E ele nasce, então, como uma associação ecumênica, sem fins lucrativos, formada, então, por homens e mulheres de diversas denominações cristãs, com a finalidade de fortalecer o jeito de ler a Bíblia através da leitura popular da Bíblia, a partir da realidade das pessoas empobrecidas. E ali ele vai se organizando, então, com o passar do tempo, né, nos estados. Então ele nasce no Rio de Janeiro, né, e vai se espalhando. Hoje ele já está em 25 estados, e cada estado, então, tem uma coordenação. E dessa coordenação aqui de Santa Catarina, então, esse ano, na assembleia que aconteceu em fevereiro, eu e a Kátia fomos eleitas, então, junto com mais 2 pessoas de Joinville, para essa coordenação, então, para durante 3 anos, a gente estar aí, junto com essa equipe, animando, acompanhando os grupos, então, de CEBI no estado. No nosso estado, Santa Catarina, então, nós temos 5 regiões, vamos chamar assim, né? De grupos, então, de CEBI organizados, mas a gente sabe que não são só esses, tem pequenos grupos também, mas que ainda não se identificam como região, mas que também vem fazendo esse estudo popular da Bíblia, então, né, olhando para a sua realidade. E nós também, então,
Eu, enquanto coordenadora, a Kátia como secretária, e o José Nascimento como responsável do setor de finanças, então, porque o CEBI também trabalha com projetos, é recurso financeiro que vem da Advênia, né? E mais uma menina também de Joinville, que é responsável mais para articulação, formação também do CEBI a nível de estado, né? Então ela também contribui com a gente nesse momento. E dizer para vocês assim que estar no CEBI é algo que encanta a gente, porque é olhar para os nossos pés, vamos dizer assim, e fazer a caminhada, olhar para os nossos pés e olhar para a Bíblia fazendo essa caminhada. Então, Chapecó, nós temos um grupo que se encontra frequentemente, então, Xaxim, tem mais um grupo, e aí Lages, Blumenau e Joinville. Então, por enquanto, são esses locais, mas já houveram em outros lugares também, Rio do Sul, Florianópolis, né? Então, a gente também vai ter essa missão de estar reanimando novamente essas famílias a voltar a participar desses grupos, enfim, fazer essa caminhada. E como a Kátia já dizia, né? Então, o CEBI tem já por diversos anos esse desafio de continuar cuidando da casa comum. E a gente esse ano, então, e nos próximos 3 anos, a gente já tem assumido na Assembleia de continuar discutindo, encontrar formas de como a gente cuidar desse meio ambiente. E hoje, então, essa temática, né, que também preocupa a gente. A gente sabe que a questão da água, a gente pode até dizer, partilhar isso, o que significa não ter água nas nossas casas, enfim, né? E o que significa isso no planeta também, com o passar do tempo, se a gente não olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes, enfim, né? Então, dizendo isso, né, que a gente deseja, cada um, que a gente possa, de fato, aproveitar essa noite com o Jaime aqui, a explorar bastante o Jaime nesse sentido, né, que nos ajude também a encontrar luzes. Então, não só nós aqui de Chapecó, mas a nível de estado, de país também, que a gente possa ir dialogando com os demais também. Então, um ótimo seminário para todos nós. A verdade vos libertará, sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todo, Senhor, vinde, já celebrai com alegria vossa libertação. Esse momento da mística, do devocional, da meditação, o nosso propósito agora é que a gente possa, aguardando tudo que o Jaime preparou para partilhar para nós, que a gente já entre na reflexão e naquilo que o Jaime vai trazer, olhando para nós. Porque, essencialmente, a Quaresma é o convite para cada pessoa, para cada qual de nós olhar para nós e perceber o que eu tenho de responsabilidade com tudo que há no mundo. Tanto aquilo que não cuida, quanto com aquilo que representa cuidado. Tá? Então, se a gente abre o nosso coração, na Quaresma é época de abrir o coração, e a gente coloca dentro dele coisas importantes, essas coisas vão também ditar um pouco da nossa vivência, do nosso dia a dia. Hoje nós vamos ouvir aqui sobre cuidado. Nós vamos, e não é um cuidado assim, é um cuidado com a casa comum. E essa tarefa do cuidado com a casa comum, a gente recebeu do nosso Criador. E esse cuidado a gente precisa carregar com a gente, colocar ele dentro do nosso coração. E quando a gente está falando em cuidado com a casa comum e cuidado com a criação, nós precisamos lembrar de que a criação foi criada por Deus antes. Então, por isso o nosso cuidado com esse presente que Deus colocou primeiro no mundo. E Ele nos cria, nos coloca no mundo para cuidar, para participar com Ele do cuidado da criação. E nós temos características, dons, coisas que recebemos de Deus justamente
para colocar a serviço, cuidando da criação. Tem uma palavra bíblica que para nós da ESRB ela está sendo norteadora da nossa caminhada, que é da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Essa palavra que vocês colocaram na tarjeta, que foi para o coração de vocês, que nós colocamos no nosso coração, ela vai mobilizar, vai se transformar em ações. Se a gente carregá-las nos nossos corações, elas vão se tornar ações. Aquilo que nós vamos ouvir e aprender um pouco hoje à noite aqui, que o Jaime vai compartilhar conosco, isso entrando no nosso coração, vai frutificar em ações também. Não serão apenas palavras partilhadas nessa noite. Serão propostas, sementes, projetos que frutificarão em ações e serão ações de cuidado com a casa. Então que a gente possa, nesse encontro de hoje, deixar esse coração aberto para tudo que o Jaime for compartilhar conosco e abastecer o nosso ser, o nosso coração e daí viver isso adiante. E a natureza sempre a mercê da poluição, se inverte as estações voando, faz calor no inverno, frio no verão. Os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo, espécies animais, e tudo que se planta colhe, o tempo retribui o mal que a gente faz. Onde a chuva caía, quase todo dia já não chove nada. O sol abrasador achando erros lindos, sempre pendurado. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul. A terra lua semelhante à lua, que será deste planeta azul? Que será deste planeta azul? Boa noite, eu sou a Neiva Schneider, eu sou conselheira estadual do CEBI e me coube hoje à noite apresentar o nosso facilitador. O Jaime, ele é teólogo, ele fez história, ele é historiador, ele sempre foi liderança, o Jaime, da igreja, da sociedade, né? O Jaime é assessor parlamentar do deputado Padre Pedro Baldiceira. E quando me coube apresentar o Jaime, eu pensei, bom, tem uma coisa que eu tenho que dizer por minha conta. A gente está perto do Dia da Mulher, né, que passou agora, dia 8 de março. E o Jaime é pai da Marília Forte, uma mulher que vale a pena ser lembrada aqui e em qualquer outro lugar. Então, com isso, eu passo a palavra para o Jaime, tá? Que bom! O meu e o seu caminho não são muito diferentes. Tem pedra, buraco, para modo de atrapalhar a gente. Não desanime por nada, pois até uma trupicada empurra você para frente. Eu botei aqui dentro do coração a palavra consciência, porque isso me parece que é o fundamental para a gente fazer a trajetória que desejamos fazer. Isso em todos os aspectos, em todos os setores. Para a gente pensar um pouco essa realidade que nós estamos vivendo. Dia 22 agora é o Dia Mundial da Água, dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos o Dia da Terra, né, também. Então são diferentes datas que nos desafia quando a gente não pensa a sociedade com o espírito capitalista de tirar. Mas nós fizemos parte, nós somos parte. Nós somos apenas inquilinos nesta casa comum. E sendo inquilino, nós temos
temos que aprender que quando a casa não é nossa, temos que demonstrar e expressar o máximo de cuidado com racionalidade. O problema é que nós, humanos, nem sempre somos conscientes e atuamos como seres humanos dentro desse mundo, dessa casa comum. O único ser, animal chamado humano, que destrói o seu ninho, o seu habitat, somos nós. E olhar como é que nós estamos nessa realidade. Desde aqui, Chapecó, para o resto. Louvado seja meu Senhor pela nossa irmã, o quê? Mãe Terra. Mãe Terra. Quantos presentes nós estamos dando para nossa Mãe Terra? E vou começar por Chapecó, junto com a água. Nós estamos ou não dando um presente chamado esgoto para essa água e para essa Mãe Terra? Tem estação de tratamento? Eu moro no bairro Líder, lá ainda não tem, que recolhe, mas eu estou pagando. Você já deu perfume para tua mãe? Ou para tua esposa? Ou ganhou um perfume da esposa? Olha que presente bonito foi dado em 3, 4 anos para cá. 1000 e poucos tipos de veneno liberados. E eu estava escutando na Voz do Brasil alguém falando o seguinte: nós precisamos disso para ter um alimento de qualidade. Eu comecei, sozinho comecei a dar risada, né? Que qualidade é essa que tem que jogar, né, veneno para distribuir para a população? Quais são nossas atitudes na relação com a natureza? Como o planeta água? É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não ouve. Volto a dizer, daqui para lá, não vamos pegar só Petrópolis ou não sei aonde e tal. Volta e meia enche, aqui dá uma chuvarada, ali na esquina da Clevelândia com a... É Rui Barbosa? Volta e meia enche aí, não enche? Mas por que enche aí? Por baixo passa um rio. E a gente resolveu esconder ele lá embaixo. Vamos escutar essa música aqui? Quem quiser procurar depois na internet, está lá o título, ó, Elegia pela Terra Ferida. Com a água, vemos duas coisas básicas. Primeira, o hidrocídio e o hidronegócio, a matança e o roubo de água. E é comum, na região amazônica, navios carregados de água sendo levados para outros lugares do mundo. Isso é comum, né? Essa venda. E o hidrocídio, que é a matança, nós assassinamos as nossas águas. Os 7 riozinhos que tem a cidade de Chapecó, todos eles estão assassinados, né? Ou você pode tomar ali perto da van que passa o Passo dos Índios, tu pode ir lá tomar água? Pode tomar, não tem problema. O problema é depois. Então, esse assassinato que está sendo feito. Agora tem a carta da água. E a água resolveu escrever para nós assim: vou descendo, nascendo borbulhante na fenda de uma rocha. As árvores que eu mesmo ajudo a crescer me fazem sombra e conservam a minha agradável temperatura. Peixes deslizam na superfície e nas profundezas e nadam com graça e leveza. Sou tão límpida e transparente que as nuvens e as estrelas vêm espelhar-se dentro de mim. Pássaros e animais, dia após dia, vêm aqui para conviver comigo e se inclinam diante de mim
pedindo que eu o sustente. O que mais me causa alegria é ver as pessoas chegarem até mim e saírem reabastecidas e restabelecidas em seu vigor e força para viver. Já fui derramada na fronte para batizar em nome do meu Criador. Vou indo e vou aumentando minha presença em diversos lugares, montes, colinas e planícies, e parece tudo um paraíso para viver. Vou irrigando plantas, cereais e tantas flores que me sinto verdadeiramente feliz. De repente, porém, a situação muda de maneira cruel. Chega alguém que eu sempre alimentei e joga dentro de mim um monte de lixo, garrafas de plástico e vidros de remédio e etc. Mal vou me refazendo do susto quando para um automóvel nas minhas margens e joga os pneus usados, atrapalhando minha correnteza. E da roça vizinha, ainda bem que não é a minha, a própria chuva vem trazendo agrotóxico que vai envenenando as minhas artérias. Mais adiante, os donos de uma fábrica me puxam com canos e utilizam-se de mim a seu bel prazer, mas devolvem a minha gentileza com detritos que eu não consigo digerir e nem desfazer. Me sinto mal, muito mal. Não me sinto à vontade e lamento muito não poder ser a fonte de vida que eu sempre quero ser. Quem sou eu? Eu sou a água, cuide de mim. Essa carta, ela retrata o que é ou é invenção? Será que a realidade que a água está escrevendo dela é isso mesmo? Vocês podem pesquisar também que tem a carta do inquilino. É onde Deus, porque nós somos inquilinos, né? Onde Deus pede o seguinte: você quer renovar o contrato de aluguel dessa casa? Se você quer renovar, portanto, tem tal coisa que precisa ser feita. Preserve sua existência, porque a água é vida, fonte de vida. Será que nós temos o que fazer, olhando a realidade de Chapecó para fora, com relação à água? Ou não precisamos fazer mais nada? Assim recebemos, e debaixo vocês podem ficar matutando aí, pensando, diz o Jaime, está inventando coisas. Achou essas imagens meia perdida por aí, né? Está forçando a barra. Temos que pensar. E eu coloquei aí algumas perguntas. Vamos ler junto as perguntas, por favor? Que mundo temos? São duas coisas. Que mundo temos? E ou que mundo queremos? A outra? Que sociedade estamos dispostos a fazer, a ter, a viver? Trazendo presente a questão da água e do meio ambiente. E a outra? Que comunidades queremos? Me parece que dentro da dinâmica da meditação que foi feita, cada um colocou dentro do coração alguma coisa lá, né? Uma palavra. E que poderia ser trabalhado diante dessas perguntas que foram colocadas aqui. O equilíbrio depende de quem? De nós. Se nós quisermos conservar, preservar, cuidar com racionalidade, né? Porque aí tem um pessoal que diz o seguinte: porque nós temos que trabalhar um chamado desenvolvimento sustentável, não é isso? Todo desenvolvimento é predador, ou mais ou menos. E aí a escolha vai depender de nós. Nossa casa comum, nossa responsabilidade. Não é responsabilizar dos outros. Alguém de vocês aqui mora de aluguel? Aluguel. Vocês assinaram um contrato? É isso? Quando vocês saem desse aluguel que vocês têm, tem alguns termos que vocês têm que deixar como receberam, não é isso? E se o inquilino, o seu patrão lá em cima pedir para os inquilinos aqui deixar como lê, nossa responsabilidade. O uso múltiplo da água, e quanto mais aumenta o tal do desenvolvimento,
Primeiro, a quantidade de água no planeta é sempre a mesma. Ah, mas faltou água. Não, ela buscou outros caminhos. Ela vai para outros campos, né? Às vezes ela deixa de ser superficial, mas vai sendo subterrânea, ou ela vai ser de nuvens, né? À medida que cresce o chamado desenvolvimento, mais intenso é o uso da água, aumentando os riscos de qualidade e de quantidade neste bem escasso e estratégico. Então eu coloquei aqui algumas coisas. Por exemplo, está aí o rio. Olha a infinidade de utilidade que essa água é para nós. E aí a gente já disse, sem ela nós não vivemos, porque nós somos em torno de 70%, a criança é mais, né? 60% de água. Então olha aqui, né? E aí é chamada o quê? A vazão ecológica. Então essa multiplicidade de utilidade que a água tem. Então vocês imaginem, 20 anos atrás, como é que era a produção de suíno? Para agora. Então a necessidade de água. 20 anos atrás, a produção de leite. Para agora, né? Então você tem aí um aumento enorme, né, do uso dessa água, que depois vai apresentar como que a gente tem que sentar para discutir qual a distribuição dessa água. Para quê? No mundo em que vivemos, o progresso econômico é sinal de quê? No mundo que nós vivemos, é isso mesmo. Pode ter alguns ou muitos que defendem que não é verdade. Inventamos o tal do progresso. Aí eu digo, que progresso? E para quem isso é progresso? Olha lá aquela figura de lá. O que eu dizia lá no início? O bicho-homem é o único que tem a criatividade e a capacidade de se autodestruir. Agora tem uma outra coisa. Todos nós temos uma porcentagem de culpa nesse processo. O que a gente tem que começar a pensar é que eu não tenho 100% de culpa. Eu tenho uma porcentagem, mas eu não tenho 100% de culpa. Olha aqui, ó. As 6 famílias mais ricas têm a mesma quantidade que a metade da população. Então, quem está sugando dessa terra? Os bens que ela nos oferece. Vivemos uma sociedade do voracino, essa voracidade de consumir, né? Já fazem as coisas para durar pouco tempo. Consome com uma velocidade e que não temos tempo para nada. Do descarte e do quê? Imediatismo. Eu já vou ter que trocar meu celular, porque que não funciona direito. Olha essa imagem, essa figura, né? Eu achei interessante, porque nós vamos deixando tal progresso para trás, mas nós vamos destruindo essa natureza. A atividade humana continua usando muito mais da natureza e não há mais garantias de que os ecossistemas do planeta sustentem as futuras gerações. A vida do planeta está o quê? Ou eu estou inventando? A oikumene, que significa a casa comum, deve ser o quê? Vamos ler junto? Ser construída por todos e justa, sustentável e habitável para todos os seres vivos. Porque cada um tem a sua importância dentro da cadeia. Há 10 anos ou 20 anos atrás, tinha mais ou menos sapo? Por que não tem? Há 10 anos atrás, tinha mais mosquito da dengue ou menos? O que está ameaçando a vida do planeta, da água e do meio ambiente? Quem está ameaçando? Mais ou menos. Eu achei interessante essa figura, porque você pode dizer o seguinte: eu posso estar traduzindo como a Bíblia, que a história da criação foi colocada tudo nas nossas mãos, né, para cuidar, do Gênesis, aliás, né? E Deus viu
que tudo era o quê? Muito bom. Podia dizer, era bom. Tem diferença? E esse muito está hoje. Essa situação toda que nós estamos vivendo tem 4 elementos que provocam toda essa questão. A comida, a água, madeira e combustível, né? São os principais do processo de degradação da Mãe Terra. Basicamente isso. Porque a comida, olha o processo do avanço do agronegócio, a quantidade de veneno que passa na produção. Quando você vai no mercado, você olha lá no rótulo, lá você vê se está vencendo, não está vencendo, é isso? Se está vencendo, você compra? Há quanto tempo tu está tomando água vencida? Enquanto nós estamos aqui, quantos 1000 metros cúbicos de madeira está saindo no Rio Madeira para cima, no Rio Amazonas para cima, né? Ou caminhão de lá, da região do norte, vindo para Chapecó. Quantas agressões, desculpa eu dizer, né? Mas é uma ideia de jirico, e aí a gente ofende o jirico, né? Dizer que tem que legalizar o garimpo, porque precisamos de subsídio para agricultura. Até a Associação Nacional de Mineradores fez uma declaração dizendo que não é verdade. Que aí tem toda uma discussão que a gente tem que trazer presente, que é a ocupação desse solo. Como que acontece isso? Porque às vezes você condenar aquelas pessoas que subiram aquele morro, né? Por que vão morar lá? O que fizeram com os primeiros habitantes de Chapecó, perto da catedral, né? Onde é que jogaram esse povo? Vocês sabem da história, não sabem? O excesso de lixo. Criaram um saquinho para pendurar na alavanca de marcha do carro, para que você possa, quando desfruta de alguma coisa, botar lá dentro. Volta e meia você está viajando, tu vê uma latinha voando, não sei o que voando, por aí. Olha as bocas de lobo. O agronegócio. Eu quero destacar aqui essa monocultura que provoca a degradação. Em grande escala e extensão, acontece um desequilíbrio ambiental. Porque até nem... está ali, ó. Você está acontecendo a colheita e atrás já está plantando de novo. E aí nós poderíamos pegar biblicamente os textos em que diz o seguinte: a terra precisa fazer e ter o seu descanso. Grandes extensões de produção de celulose para a indústria de papel. Isso também vai degradando a água e a terra em si. O desmatamento e queimada. O desmatamento. Eu achei bonita essa árvore aqui. É certo que é um desenho, né? Qual é a máquina que faz água? É a árvore. O pinus, o eucalipto, a cana-de-açúcar, todo o processo que você vai colhendo, o gado, as queimadas, e o desmatamento. E olha o desmatamento, isso é uma foto do desmatamento, não é desenho. É uma cruz que está aí, né? Então você vai destruindo. Essa plantação de pinos que tem por aí, de eucalipto que tem por aí, é florestamento ou reflorestamento? Reflorestar é você repor o que tinha. Florestar é você colocar árvore exótica. É você colocar o pinus, é colocar o eucalipto, é colocar a uva japão, e tem tanto acácia e etc. Né? Não é que não dá para plantar. A questão é onde se planta também. Um eucalipto mais ou menos dessa espessura, ele consome de 20 a 30 litros de água dia. Planalto, lá onde é que era a antiga Bom Dia, que agora é Aurora, né? À tua direita tem uma plantação de eucalipto perto de um banhado, não tem? Vamos pensar Chapecó diferente. Poderia ser ali um parque com uma grande açude, com árvores nativas, até frutíferas, um local para você poder desfrutar disso aí? Quanto tempo vai durar isso aí? Então, quando você pensa o desenvolvimento via imobiliária, ele tem uma trajetória.
Sementes modificadas geneticamente, a transgenia, se inventa as plantas, né? Ah, vamos inventar planta, um feijão para ele resistir à estiagem. Mas nós não poderíamos não inventar, replantar árvore para resolver a estiagem, né? Como nós somos criativos, né? Aí dos alimentos transgênicos, né? Aí você vai no mercado, tu pega aqueles pimentão bonito, amarelo, vermelho, verde, bem grandão, bonito, né? Fica à vontade. Ó, o uso de agroquímicos, que vem da chamada Revolução Verde a partir dos anos 70, né? Aí vinha o pacote de coisas, tudo pronto, né? O Brasil é o maior consumidor do mundo com mais ou menos 7 litros por habitante. E aí você fraciona isso, vai dar mais ou menos 2 colheres de sopa por dia de veneno que você... As 10 maiores empresas do setor de agrotóxicos do mundo concentram mais de 80% aqui no Brasil. O que é proibido lá está vindo para cá e liberado aqui. Olha aqui, ó. Aqui tem os dados, né? Registro de agrotóxico no Brasil, né? Nos últimos anos, 2021, foram liberados 562 tipos, só no ano 2021, chamado PL do veneno, que o autor dessa lei é o senador Blaúrio Maggi, é o rei da soja. E aí, nesse projeto de lei, eles modificam o nome. Não é mais agrotóxico, agora é o quê? Pesticida. Porque agrotóxico é muito chocante, né? Então, botar pesticida, né? Uma linguagem mais suave. Aí você morre do mesmo jeito. O cultivo em grande escala, alto custo em energia e água, né? Que aí chama também os negócios para irrigação, né? Na grande região do Cerrado brasileiro, está crescendo cada vez mais, e os pequenos rios basicamente estão secos, porque você já tirou toda a água que vai para as lavouras. Substituição da área rural por centros urbanos, a urbanização, ou poderia-se dizer a favelização, né, da sociedade. Aí, ó, como fica a qualidade da água nisso aí? Quando você não tem perspectiva de permanência e de sucessão no campo, né, que aliás a realidade do Oeste Santa Catarina é a sucessão no campo. Por quê? Porque na verdade todo mundo pensa no bolso e você precisa viver. Quando você não tem o retorno que você gostaria de ter, então você diz o seguinte: eu vou para a cidade, vou me empregar lá, vou ganhar um salário e pronto, né? Tem que produzir. Então o capital se reorganiza e pega um vivente ali de Chavantina, um jovem, né, com uns 40 e poucos anos, com um chiqueiro de 2.800 porcos. Então todos os vizinhos da região não precisam ter tudo isso. Então a contaminação da questão da água também. Vamos lá para a cidade. Olha aqui, a extinção de espécies é uma mutilação. Eu achei interessante essa figura, né? Porque você cortou a árvore, você está cortando um animal. As hidroelétricas, a mineração, aí vem os danos ambientais. A Foz do Chapecó, 60% do mato ficou embaixo d'água. É por isso que hoje a água da Foz do Chapecó, da barragem ali, ela não é própria para o consumo nem para animais. Numa linguagem bem simples, ela tem uma célula, moléculas cancerígenas. Falta de mata ciliar, proteção das nascentes. Naquela flecha lá em cima tem uma nascente. Qual é a proteção que tem ao redor dela? Olha aqui nessa flecha aqui embaixo, tem um riozinho que passa ali, né? Aí vem um negócio com os braços erguidos, jogando um perfume chamado Roundup por cima da plantação. E vai para onde? Lá naquele outro, na parte de cima, tem aquela flecha vermelha, tem um poço, que é tubular profundo, mas a gente chama de poço artesiano, que perfuraram 80 metros e não acharam água. Aí botaram uma pedra em cima.
E o correto é pelo menos 30 metros você botar concreto, cimento, fechar. Aqui tem um modelo, no último de baixo, um modelo de chamado Fonte Caxambu. E que tem espalhado por aí, muitas, onde você faz todo um preparo, né, para preservar essa água. Esse mapa ele é de 2012. Cada pontinho preto disso aí é um poço artesiano. 2012 para cá, quantos foram perfurados? Facilidade de contaminação. Por quê? Agrotóxico, que vocês sabem o que é, né? Coliformes totais, que é resto de coisas, né? Esgoto, dejetos, suíno e gado e outros. Aqui é um desenho que pode mostrar, vamos pegar a nossa região, cidade de Chapecó, né? Os diferentes rios que tem. Essa primeira camada, aquífero Serra Geral. Aqueles riscos azul são chamados poço artesiano ou tubular profundo. Só tem água se a gente acha um bolsão de água ou uma fenda, né, que a água tem um reservatório lá embaixo, senão ele vai dar seco. Aí nós temos o aquífero Serra Geral. Eu ampliei o tamanho do poço lá para visualizar melhor, né? Essa rocha aí, vocês conhecem a rocha do aquífero Guarani, Serra Geral, aliás, do aquífero Guarani? Vocês conhecem. Aqueles rebolos de afiar faca, aqueles rebolos, aquele lá é pedra do aquífero Guarani. Quem fornecia para essa região toda era ali de Lages, né? Tem uma exploração naquele morro, perto do Morro da Cruz, tem exploração ali, porque aflora o aquífero Guarani, né? Certo? Quando você vai para 470, lá para frente de Curitibanos, você vai ver nos barrancos aquele solo meio arenoso, amarelado assim, ali é a rocha ou a pedra do aquífero Guarani, que é areia imprensada. Há bilhões de anos atrás era mar, né? Certo? Quando eu perfuro o poço nessa do aquífero Guarani, eu acho água. Por quê? Porque é uma rocha porosa, porque a água penetra nos poros. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: esse período de estiagem, vamos fazer o quê? Vamos pegar um poço. Qual é a água que abastece lá embaixo? É a água do aquífero Serra Geral. Qual é a água que abastece o aquífero Serra Geral? É a água superficial. Qual é a água que abastece a água superficial? É a chuva. E aí vamos tentar depois, logo em seguida, entender por que está chovendo menos. O déficit hídrico na nossa região oeste é em torno quase 3.000 metros, né? Ou 3.000 milímetros, né? A média de chuva ano na nossa região é de 2.000 a 2.200 milímetros. 1 milímetro corresponde 1 litro de água por metro quadrado, né? Então nós estamos com um déficit de quase 3.000 milímetros. Nós estamos com um déficit de mais de 1 ano direto de chuva, né? Por que dá essas enxurradas? Porque aí entram os chamados eventos climáticos. Olha outra questão do impacto ambiental também, né, que você pode. Aí é um corte, né? Essa parte mais amarela e a parte azul que seria as correntes de água que passam, né, o lençol freático, né? Aí tem um vazamento de uma fossa. Aí tem um poço. E aí eu tenho água do poço. Eu não estou dizendo que todos os poços estão contaminados, mas eu estou dizendo que quase 100% estão. Olha ali, ó, né? Aí entra a chuva ácida lá em cima das empresas, ou lagoa de decantação, né, que você vai querer purificar a água, né? Como é que se contamina o lençol freático? Depósito de rejeito, né? Vazamento de esgoto, essa lagoa de decantação que você quer purificar, está aí tudo a cidade ao redor. Contaminação por agrotóxico, o chiqueiro também, o depósito de insumos, né?
Está passando com os braços abertos? A poluição dos rios do estado. Quanto mais vermelho, mais poluído. Então essa é a realidade um pouco dos nossos rios da região. Só um detalhe que eu não falei primeiro, e disse que na região de Lages o aquífero Guarani aflora, e lá tem a grande região de reflorestamento ou florestamento de pinos, não é isso? E o pinus ele produz uma resina que hoje eles estão utilizando para infinidade de coisas, inclusive para doce, para balas, né? E para remédio. Mas essa resina ela é cancerígena. E quando essa resina vai para a água, vai contaminar a água. A situação dos rios em nosso estado, mais de 65% contaminação grave por esgoto, menos de 18% do esgoto tratado em Santa Catarina. É o estado que é o penúltimo estado em tratamento de esgoto. O terceiro pior sistema de saneamento do país, falei o segundo, o terceiro. Não tem plano estadual de recursos hídricos. O projeto de pesquisa Aquífero Guarani Serra Geral, da Universidade Federal de Santa Catarina, apontou o comprometimento dos aquíferos Serra Geral e Aquífero Guarani, já contaminados. Tá? A perda das matas ciliares nos últimos 20 anos aponta para uma redução do volume hídrico. E aí vai diminuindo também a chuva. Uma pergunta para vocês. Por que aqui no oeste de Santa Catarina não é deserto? Porque na mesma linha do Trópico de Capricórnio, nós temos o deserto do Atacama no Chile, o Kalahari na África e o deserto na Austrália. Por que aqui não é deserto? Os rios voadores só têm sentido por causa da Cordilheira dos Andes. Se não tivesse a Cordilheira dos Andes, aqui seria deserto. Aqui nós estamos numa região e que está aumentando os eventos climáticos, porque é o encontro das duas correntes, de ar quente do norte e ar frio do sul. E a nossa região oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, é essa região que está aumentando os eventos climáticos. Que eventos climáticos são esses? Quando vem numa rodada, chuva, vento e pedra, né? Ou é estiagem. Nos últimos 10 anos, nós temos 9 estiagens, para não dizer 10 estiagens. Olha ali, os rios voadores. Então você tem aqui a evaporação da água do mar, os ventos elevam e vai para a região amazônica lá em cima, a evapotranspiração das plantas, que produz as nuvens e que o vento vai trazer para cá. O detalhe é, aumentando o desmatamento na região amazônica, vai mudar o trajeto dos rios voadores, porque não vai ter nuvem suficiente para vir até o oeste ou a região do Prata. Sem a Amazônia, o centro-sul vira o quê? Deserto. Olha que eu falei para vocês, né? Atacama, Namíbia, Kalahari e o deserto da Austrália. Graças à Cordilheira dos Andes. Mas é necessário parar de desmatar a Amazônia. Mas a Amazônia aqui compreende 9 países. Não é só o Brasil, são 9 países. Quem mais está desmatando é o Brasil. Esse mapa aqui de Santa Catarina é para vocês compreender. A parte azul é a região que mais chove. A região que mais chove do Brasil é aquele cantinho lá em cima, de Joinville para cima, ali. Por outro lado, é a região também nossa que mais tem decreto de estiagem. Por quê? Porque é a quantidade de chuva em pouco tempo e que, se a água do oeste de Santa Catarina, 20 anos atrás, ela demorava um mês para chegar no Rio do Prata, é um simbólico mês, né? Vamos botar 2 meses, para ela chegar 2 meses até o Rio do Prata. Hoje ela vai num mês. Vamos pegar bem claro para entender. Tempos atrás,
Quando começava a chover, para o rio aumentar, demorava ou não demorava? Para sujar a água, demorava ou não demorava? E para baixar, não demorava mais? Agora ele faz assim, né? É poucas horas de subida, poucas horas de descida. Aonde minha família mora, a parte do rio, chamado Rio Ouro, né? Lá nos anos 70 e 80, ele subia, ficava semana alto. E a água quase que limpa e ia baixando devagarinho, né? Hoje ele faz assim, né? Por isso que ela vai. Por quê? Porque você não tem uma estrutura de mata ciliar ou de trabalho de terra que você possa armazenar essa água. Ela não consegue filtrar, entrar, penetrar na terra. Olha aí, ó. Água disponível no solo, medida do período de 2011, 2012. E de lá para cá se agravou a situação. Quanto mais vermelho, menos água tem. É uma soma de fatores que estão dentro disso que eu coloquei até aqui. Vamos ler junto? Grilagem, mais, monocultura aí da soja, milho, arroz, substituindo o gado, veio pinos, teca e eucalipto, mais o quê? Igual o quê? Igual o quê? Igual o quê? Morte. Destruição do meio ambiente, desmatamento. Santa Catarina é o 5º estado que mais desmata. Aí, ó. Reflorestamento, eu botei entre aspas, 4% do território do estado, 90% é pinos. 17% do pinos do Brasil está em Santa Catarina. O 3º maior produtor de papel e celulose. 10% da área do país, né? Então é uma área que aí tem um outro elemento. Me parece que Santa Catarina é o 3º estado mais montanhoso. E aí o povo está saindo e vão plantando pinos, né? E eucalipto. Distribuição dos remanescentes florestais com mais de 10 hectares. Onde está verde, que você consegue enxergar, tem mais de 10 hectares. Oeste de Santa Catarina, né? Então dá para ver umas pequenas manchinhas verdes, né? A claridade também prejudica um pouquinho. Remanescentes florestais com mais de 10 hectares no oeste. E agora está a floresta, como é que é aqui de Guatambu, né? Agora está para ser privatizada, né? A empresa que vai pegar isso aí, ela tem 30 anos para exploração, para tirar o pinos e plantar árvore nativa. Olha ali, área remanescente do bioma Mata Atlântica, que nós fizemos parte do bioma Mata Atlântica. Diante de tudo isso, estamos vivendo as emergências climáticas. Não tem planeta B. Olha, observe o ser humano. Não dá para esquecer que a água é como o sangue que circula no nosso corpo. Dependemos dela e ela... Vamos privatizar nosso sangue? Somos o quê? Parte. E dele? A qualidade vai depender de quem? Eu achei interessante fazer essa sequência de imagem. 97,3% da água está nos oceanos. Portanto, é água salgada. Resta quanto? 2,7. Desta água, 2,7 está a divisão. 20,64 está onde? Serra Geral, Guarani. Falando aqui na nossa região, porque tem o alter do chão na Amazônia, é outro aquífero, né? 0,36 é água superficial, rios e fonte, etc. 53 estão aonde? Lago. 38 na 8 e aí tem o arco-íris.
né? 1% nos organismos vivos. 2,7% é água doce. Portanto, nós podemos dizer que aquela gota que está saindo da torneira, né, é a que sustenta os torno de 9 milhões, né, ou bilhões de habitantes. O aquífero altero do chão, que já está sendo contaminado pelo garimpo ilegal, né, na região amazônica. Está ali, ó, dá para ver. Para mais de 100 anos pode ser fornecimento, coleta e distribuição. Lucro estimado de mais 100 bilhões. A Nestlé e a Coca-Cola estão já dominando a água da nossa região, né? As negociações começaram em 2016, né? Aproveitaram o impeachment da presidente Dilma e fizeram, né, a privatização dessa água, basicamente. Aí o que era presidente da Nestlé, ele declarou o seguinte, ó: o acesso à água não é um direito público, também não é um direito humano. Portanto, eu achei interessante aquela figura lá no fundo que diz: a Nestlé está fazendo o quê? A vida, a água. E nas águas que tem na nossa região, muitas delas têm água Sarandi, tem água não sei das quantas, mas tem um símbolozinho da Nestlé também. Ó, se vocês querem anotar isso aí, esse endereço aí, aqui vocês vão pesquisar a água do município, quer dizer, a água dos municípios, mas você pode pesquisar a água do município de Chapecó, onde foi feito o levantamento. Mapa da água, reporterbrasil.org.br município seria, né? /SC/Chapecó, né? Saiu uma pesquisa agora, dias atrás, né? Um levantamento a nível de Brasil. Então, nesse site aí, você vai, nesse link aí, vai baixar, vai ter o mapa do Brasil. E lá você vai, né, pegar o município que tu quer, se houve pesquisa, e depois vem o resultado. Mas está ali o mapa, ó. Então você pode clicar no município, né? E aí tem assim, ó: a substância com os maiores riscos de gerar doenças crônicas, como o câncer, são as que têm maior evidência de risco à saúde. Podem causar doenças renais, cardíacas, respiratórias e alteração no sistema nervoso central e periférico, que é o quê? O bário, né? E seus compostos são utilizados na fabricação de diversos produtos industriais, plástico, vidro, etc. Sulfato de bário é usado como contraste em radiografias. Quando eu disse que nós estamos tomando água vencida, no município de Chapecó, na água da Kazan, tem tudo isso aí, ó. Mais isso aí. Substâncias que também geram risco à saúde. Depois lá você pode clicar em cada substância e que vai, né, te esclarecer o que você quer. 763 cidades com substâncias acima do permitido. Então a água nossa de cada dia, ela está com índice de contaminação acima do permitido, vencida. Então aqui mostra um pouco aonde foi feito mais pesquisa, análise. São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, né? E aí vai. É ou não é compromisso de todos e de todas? Algumas ações necessárias. Pensar a ecologia integral, deixar um mundo sustentável para as gerações futuras. Até os anos 70, não tinha veneno nas roças. Nós comíamos, arrancava batata, arrancava isso, comia com terra, um pouco de tudo, né? Essa imagem também eu achei bonita, né? Mesmo que seja um desenho, mas está aí, ó. Vamos ler junto? Somos parte integrantes. Zeladores e cultivadores. O zelador é aquele que cuida. Não tem uma zeladora aqui que cuida aqui? Nos colégios tem a zeladora, todo mundo, a tia zeladora. Mas também aqueles cultivadores que cultivam,
Portanto, você poderia cultivar a sua horta num pneu, numa tampa do bolo que você compra e que bota em cima, que a tampa você vira, uma bacia que você enche de terra e bota lá na área do teu apartamento e pode plantar salsa, pode plantar cebolinha. É compreender que tudo está o quê? Da natureza. A importância. Isso é importante ter, que vai pensar toda essa questão, né? O compromisso com a agroecologia. Esse projeto Rios, ele nasce lá na Espanha, na França e Portugal e vem em 2017 para o nosso estado. Foi feito o lançamento numa Romaria da Terra lá em Tubarão. Quem estava de vocês lá? Né? De lá para cá ele cresceu. O que seria isso? Adotar o rio. As diferentes organizações da sociedade que têm consciência dessa situação, diz o seguinte: vamos lá e fazer um diagnóstico do rio. O médico faz o diagnóstico teu quando você vai numa consulta, não é isso? Mas nós somos o médico do rio. Vamos lá, é o CEBI, é a Igreja Católica, é a Igreja Luterana, é as igrejas, é a Prefeitura, é a IPAGRE, é a escola, é Rotary, é sindicato, me ajude? Vamos chegar lá e vamos dizer o que tem nesse rio. Por que tem isso? O que não tem nesse rio? Por que não tem? Tem esgoto? Por que tem esgoto? Aí nós vamos começar a distribuir as responsabilidades. Então, em Barra Velha, quase todos os sábados, essas diferentes entidades vão lá para do rio reflorestar. Mas onde é que nós vamos achar essas mudas? Bom, você tem uma IPAGRE que pode fornecer. Ou você tem floricultura, não sei das quantas, ou você tem outras entidades que têm, você tem a prefeitura que tem um horto com mudas, distribui a responsabilidade. Tem fogão velho, tem lixo lá não sei o quê, por que está lá? Então você faz o diagnóstico, mas aí nós juntos vamos definir. Mas nós não vamos fazer tudo, então vamos fazer assim. A minha entidade vai ficar com 50 metros. A outra entidade pega mais 50 metros. A outra entidade pega mais 50 metros. E assim nós poderíamos salvar os 7 riozinhos da cidade de Chapecó. Você imagina na cabeceira desses 7 riozinhos, você comentava com a Leonides, até com o Lindolfo, aqui no antigo Curtume, né? Madre Paulina, bairro Santa Paulina. Então lá é nascente, não é nascente? Então você fazer ali um parque. Então esse papel importante da conscientização que nós temos que fazer. Compensação financeira. O projeto está lá no Código Ambiental de Santa Catarina. Precisa regulamentar essa lei. Eu deixo aqui esse espaço e eu recebo por isso. Está lá calculado assim, 26 sacas de milhos, 30 sacas de milhos por hectare. Eu não preciso plantar. Eu deixo, refloresto, planto árvores nativas, planto árvores frutíferas e no final do ano, ou começo do ano, mas por ano eu recebo o valor de tanto. Está lá o projeto. Precisa regulamentar. Aquilo que eu estava dizendo. Então esse projeto Rios, é isso que a gente tem que fazer. Ter consciência desse espaço. E a gente dizer, vamos corrigir esse espaço. A sociedade sentada ao redor da mesa, que é o município, que tem o rio X, e nós vamos discutir onde estão e como estão os rios, as fontes, as nascentes, os poços, os banhados, o que tem e o que não tem. A comunidade vai discutir isso. Vamos recuperar os rios? Poderíamos fazer com o Passo dos Índios, ao invés de canalizar ele, cobrir ele, fazer isso aqui e fazer a proteção dele em forma de escada, né? E botar árvores tudo ao redor ali, para passeio. É possível?
Claro que é possível. Agora, na revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, eles estão passando a responsabilidade para as prefeituras. Aí vai depender da cabeça de quem está administrando, junto com as imobiliárias. Mas o pessoal já está dizendo, porque eles conhecem a realidade, e lá eles vão resolver. Claro, mas nós vamos resolver para quê? Porque essas árvores que estão aqui, está atrapalhando o desenvolvimento. Na maioria vai pensar isso. Cultive áreas verdes, preserve ou recupere a mata ciliar. Olha esse risco que eu fiz aí, que deveria ter mata ciliar. Aí você pode trabalhar o turismo. Olha o riozinho que estava dizendo ali, com a proteção que você tem na cidade. Você vê gente de fora, vai ver, pô, uma coisa que está aí, ó, coisa bonita. Se não tem esgoto, pode ter peixe. Olha ali, o uso e proteção da terra, precisa ter. Reaproveite a água, captar a água da chuva. Qual é as casas de vocês têm captação da água da chuva? Tá, ali vem um outro elemento, que conversava inclusive com alguns prefeitos, que às vezes o pessoal precisa de um incentivo. Então você pode ter um incentivo, você abre mão de alguns recursos que entra e você ajuda para que aquela família possa fazer uma captação de água da chuva. Ou cisterna. Nós temos reservatórios, porque a cisterna você tem que botar lá embaixo, né? Enterrar. Eu tomei água de cisterna na Bahia, que fazia 6 meses que a água estava lá embaixo. Uma beleza. Ela não pode ter claridade, porque se tiver claridade ela vai produzir, como é que chama? Algas, etc., vai estragar a água, né? Mas a gente pode fazer. Eu dizia assim, por que não pode dos estabelecimentos públicos você coletar essa água para o banheiro e para lavar? Nós estamos lavando carro, lavando calçada com água tratada. Aí um diz assim, eu pago, posso usar como eu quero. Mas não é essa a questão. Aliás, eu esqueci de falar primeiro que a contaminação daquela água, a grande maioria da contaminação é no tratamento, né? Eu boto tantos produtos para combater outro produto, outra coisa que tem lá, né? Por exemplo, captar da água da chuva dessa igreja, e eu vou jogar para o banheiro. Os prédios começar a repensar um pouco também nesse sentido. O novo programa, plano diretor também tem que pensar nesse aspecto. Os engenheiros têm que pensar nesse aspecto. Olha um exemplo claro. Eu posso botar uma garrafa PET, 1 litrão, dentro da descarga, que vai fazer o mesmo efeito, que pode economizar. Até botei ali um pouco os dados, né? Quanto você vai economizar de água? Amarra ela, fixa ela lá dentro da caixa, enche o litrão de água e bota lá dentro. Ele vai ocupar o espaço da água, que vai fazer o mesmo efeito. A gente tem trabalhado um pouco esses vários projetos na questão de barramentos, aumento de recursos para cisterna, né? Apoio em espelho d'água, inclusão de projeto voltado à preservação hídrica no orçamento do Estado, que eu estava falando primeiro também, a compensação financeira, né? Mais do que olhar para a negligência do passado, nós temos que fazer o quê? Ver a urgência do futuro. Que também só ficar falando das falhas do passado, que já foi. O que nós podemos fazer agora daqui para frente? É possível nossa união em favor da água e do meio ambiente no cuidado dos nossos rios e mananciais e fontes, etc.? Que tal a gente começar a passar por aí para a cidade e só fazer uma pesquisa, dizer aonde que tinha fonte de água? Onde que tinha poço? Aqueles poços redondo assim, que é 20 metros, 10 metros, que o pessoal pegava com... Fazer um levantamento assim. Cuide da terra. Cuide da água. Cuide do ar. Respeite. Respeite para respeitar a vida. Água. O mundo tem recurso suficiente para atender às necessidades de todos, mas não a ambição de todos. Vamos lá? A natureza pode garantir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância.
Temos que aprender a viver mais simplesmente, para que os outros simplesmente possam viver. Entenderam? Temos que aprender a viver mais simplesmente para que os outros simplesmente possam viver. O mundo está em nossas mãos. Nós temos que reajardinar a biosfera. Reconstrução do quê? Do ecossistema. Cada um fazendo a sua parte. Aqui tem um detalhe que a gente poderia fazer, ampliar, a chamada agricultura urbana, né? Aproveitar os pequenos espaços. Desculpe a demora. Jaime, a gente queria agradecer também de uma forma bem especial esse teu cuidado conosco para nos instigar a cuidar de todos nós, né? E esses produtos são, até o plástico é biodegradável. Opa! Então, é orgânico, de forma feito por mãos que têm esse cuidado, essa responsabilidade também com a água, com a vida, no qual nós recebemos as mãos de Deus. Então, Que bom. pequeno mimo para agradecer também o teu cuidado conosco e nos animar para o cuidado. Que bom. Muito obrigada. Obrigado. E a gente está à disposição para outros lugares, outras entidades, organizações que queiram que a gente faça isso, a gente está aí à disposição. Acho que foi um pequeno aperitivo, né, pastor? Para a gente... Acho que como CEBI a gente pode organizar mais vezes, dividir esses espaços em mais... Uma sugestão que eu digo é, por exemplo, tem o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Esse conselho tem um estatuto, que para você criar o conselho tem que ter o estatuto, né? Então você estudar isso, para a gente ver o que tem e o que não tem, se condiz ou não condiz, né? Se às vezes tem uma determinada lei no conselho que foge daquilo que deveria, porque às vezes ele atende à necessidade de algumas empresas mais privilegiadas, né? Então, aquilo que eu disse, a maioria das cidades, elas começam às margens de rios, né? Começam às margens. Então, se você está pensando, você tem algo consolidado, que não dá mais para tirar, mas você tem lugares que você pode corrigir, melhorar. A outra coisa é diminuir o número de poços artesianos. Cada poço de artesiano que eu perfuro, eu elimino várias fontes. Outra coisa, o banhado, por exemplo, que eu nem coloquei aqui. O banhado demora 1000 anos para se formar. E ele funciona como uma espécie de esponja. Se você olha o banhado, ele tem uma espécie de ferrugem, não tem? A água. Pois é, ele está trabalhando, ele está purificando. E essa água vai sendo, né, jogada conforme precisa, né? Vai largando. E aí o pessoal dizia o seguinte: prefeitura vai ter que drenar esse banhado, porque eu tenho que plantar milho, tenho que plantar soja, tenho que não sei o quê. Então é possível fazer. Por isso que é importante, acho, fazer um encontro só para buscar alternativas.